Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre contratos futuros de ações. Eu percebi que esse tipo de contrato é pouco comentado aqui na internet, mas ele existe, tá, gente? Muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para poder investir, então, nesses contratos futuros de ações. É válido lembrar que eles não possuem ali a mesma volatilidade que os contratos, então, de índice do dólar futuro, por exemplo, tá? Vocês têm que prestar atenção justamente nisso, porque isso impacta ali, de certa maneira, a liquidez do ativo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que vocês fazem para poder adquirir esses investimentos lá na plataforma do Profit, para quem tem aí vontade de conhecer mesmo como que seria, ou então de começar a investir em contratos futuros de ações também. Então vamos conferir? Bom, gente, então a ação que eu vou utilizar para poder demonstrar aí para vocês, tá? O contrato futuro de ação que eu vou utilizar aqui é futuro de Petrobras, tá? Lembrando que contratos futuros de ações sempre vão ter as letras, tá? E o ano. Essas letras aqui é justamente para poder diferenciar, então, os vencimentos aí desses contratos, tá? Bom, gente, o que vocês precisam ter, então, para poder começar a investir nesses contratos, tá? Então, o que vocês precisam ter, na verdade, é um percentual, tá? Do valor do lote que vocês vão investir. Então, igual aqui, por exemplo, tá? A gente tem aí um lote de 100 ações no valor de 2.823. Como normalmente no mercado futuro opera-se com uma certa alavancagem, tá? Então, vocês não precisam de ter esse valor aí junto à corretora para vocês adquirirem esses contratos futuros de ações, tá? Normalmente, vocês precisam ter aí junto à corretora 35%, tá? De 35% a 40% desse valor total do lote das ações, tá? Igual aqui, por exemplo, ó, se a gente for fazer aí 35% em cima de um lote de 100 ações, aqui é 2.823, então vamos fazer aí na calculadora, tá? Então, 2.823 vezes 0,35, tá? Seria 35%. Então, a gente tem aí R$ 988. Esse é um valor aproximado que vocês precisam ter, então, como uma margem mesmo, tá? Junto à corretora, para vocês, então, adquirirem esse tipo de ativo aí, tá? Esses contratos futuros de ações. Muita gente tem curiosidade em saber como que seria então a questão do day trade, tá? Com esses contratos futuros de ações. Eu normalmente não opero com ações, tá? No day trade. Eu penso em ações como longo prazo, tá? Eu não penso em ações como um curto prazo ou um curtíssimo prazo, que seria aí o day trade, tá? Por quê? Porque o gráfico ele não oscila tanto, tá? Que dos contratos futuros de ações, ele não tem ali a mesma oscilação que os contratos futuros de índice e de dólar têm, tá? A gente consegue perceber, então, que pela própria formação aí das velas, tá? Ou candles que a gente tem aí durante o dia, a gente consegue perceber que o mercado é mais volátil, tá? Com os contratos futuros aí do índice do dólar, tá? O mini índice ou dólar ou mini dólar, tá? A gente tem uma oscilação maior com esse tipo de ativo aí do que com os contratos futuros de ações. Aqui pelas formações, como eu disse, tá? Das velas, a gente consegue perceber que não é tão volátil, tá?
igual os mini contratos aí e o dólar, tá? O mini dólar. Então, o que eu aconselho quem tem aí vontade, tá? De começar a investir com esses contratos, eu acho que pode ser uma boa, né? Desde que você não vise operações de day trade, tá? Operações muito curtas, scalping trading, por exemplo, tá? Não só o scalping, tá? Mas o day trade em si, porque como o gráfico oscila de uma maneira aí diferenciada, tá? Não oscila tanto igual outros ativos, tá? A gente então tem uma liquidez menor, tá? Não é igual a liquidez do mini índice ou do mini dólar, por exemplo, tá? Então vocês têm que se atentar em relação a isso. Pode ser uma boa, porque vocês não precisam de ter o valor das ações para vocês começarem a investir, né? Vocês conseguem investir, na verdade, então, com um percentual aí do valor total do lote, tá? Então, a vantagem seria essa. Mas a desvantagem que eu vejo é justamente nessa oscilação, tá? Não oscila tanto, e por não oscilar tanto, talvez as oportunidades aí de entrada, tá, para vocês fazerem operações aí de curtíssimo prazo, não sejam boas e não sejam tantas, né, oportunidades assim que vocês tenham aí durante o dia, tá? Então, para o day trade, eu não acho que seria uma boa, tá? Mas isso vai de trader para trader, tá? Tem trader que opera assim com esse tipo de ativo aí, tá? Mas tem toda uma estratégia por trás, né, gente? Uma estratégia que respeita, inclusive, o próprio comportamento do gráfico, o próprio tempo das velas, tá? Isso é muito importante. E falando um pouco de ganhos, né, de pontuação, cada ponto aqui equivale a R$1, tá? Lembrando, gente, que aqui vocês não adquirem então as ações, tá? Mas os contratos futuros dessas ações. Eu fiz o cálculo aqui para vocês entenderem como que funciona essa questão aí da pontuação desses contratos futuros de ações, tá? Aqui no caso nós vamos imaginar uma operação de venda a descoberto, que é quando a pessoa entra numa operação vendida, tá? Ela vende e depois compra, tá? Então, se ela vende por um valor maior e na hora de sair da operação ela sai com o ativo estando em um valor menor, ela vai estar ganhando, tá? Que é como se ela estivesse vendendo por um valor maior do que ela comprou. E isso é ganhar, né, gente? Por isso que a gente fala aí operação de venda a descoberto. Bom, então como que seria esse cálculo, tá? A gente pega aí 28 pontos e vamos imaginar que é o valor, tá? De quando a gente iniciou lá a nossa posição de venda, tá? Era um valor aí de 28 pontos e vamos imaginar que nós vendemos então 1.000 contratos. E na apuração diária, fechou em 27,5. E aí o cálculo que a gente faz é da posição de entrada menos a posição do ajuste, tá? Vezes o tamanho do contrato, que é 1, vezes R$1, que eu já tinha comentado com vocês que cada ponto vale R$1, né? Vezes 1.000, que seria o número de contratos do lote. E fazendo essa conta aí, a gente chega aí num valor de R$500, que é justamente o ajuste diário, que é então o lucro. Então a conta, gente, para esses contratos futuros de ações aí seria essa, tá? Vocês precisam fazer esse cálculo aí para vocês terem noção então do quanto vocês estão ganhando, tá? Então seria isso. Então é interessante sim vocês investirem, tá? Nesses contratos futuros.
É claro que, assim como o mercado futuro, né, de índice, dólar, vocês não precisam esperar o vencimento para poder liquidar. Vocês conseguem, então, através aqui da própria plataforma aí de vocês, liquidarem esses ativos, tá? Transformar, então, esses investimentos de vocês em dinheiro, tá? É só vocês zerarem, né, a operação de vocês e vocês zeram a posição de vocês, tá? Então, vocês saem ali no valor de mercado, tá? Da cotação atual do ativo, no momento que vocês acionarem aí, zerar a posição de vocês, tá? Isso é muito importante, essa questão do vencimento dos contratos, porque muita gente acha que precisa esperar a data de vencimento para poder se livrar do investimento, digamos assim, tá? Não é bem por aí, né, gente? Vocês conseguem programar ordens aqui dentro, né, utilizando aí a própria programação mesmo de stop loss, tá? De stop gain, em que vocês conseguem, então, administrar isso, né? Tanto a entrada quanto a saída de vocês, né? Isso é muito importante. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like de vocês, compartilhe ele, tá? Para poder fortalecer aí a nossa comunidade. E até o próximo vídeo.